No episódio anterior, você descobriu o que acontece no mundo espiritual enquanto dorme. Aprendeu sobre as vigílias, sobre os anjos em movimento e sobre os 3 passos para blindar a sua casa. Mas ficou uma pergunta no ar: se os anjos de Deus estão presentes, por que algumas pessoas ainda sofrem ataques noturnos? A resposta está nas brechas. E hoje, eu vou te mostrar exatamente o que o inimigo faz enquanto você dorme. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. O inimigo não age de forma aleatória. Ele tem estratégias, tem métodos, tem horários. E a Bíblia não esconde isso. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele vem com propósito, com intenção, e se você não souber como ele opera, você não vai saber como se defender. Fica comigo até o final. Isso vai mudar a sua noite." A primeira estratégia do inimigo é a semeadura noturna. Jesus ensinou sobre isso na parábola do joio. Mateus capítulo 13, versículo 25 diz: "Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo." Enquanto os homens dormiam, isso não é apenas uma parábola agrícola, é uma revelação espiritual. O inimigo usa o seu sono para plantar sementes de medo, dúvida e perturbação na sua mente. Você já acordou de manhã, sem ter dormido mal, mas com uma sensação estranha? Um pensamento pesado que não estava lá antes de dormir? Uma tristeza sem explicação? Isso pode ser semente semeada durante a noite. O campo da semeadura noturna não é o seu jardim, é a sua mente. E por isso é tão importante o que você coloca na mente antes de dormir, pois você fecha as portas para o semeador das trevas. A segunda estratégia é a acusação noturna. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 revela: "O acusador de nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite." Dia e de noite. Enquanto você dorme, há uma voz que acusa, que lembra falhas, que traz culpa, que sussurra indignidade. É por isso que tantas pessoas acordam com pensamentos de: "Eu não sou suficiente, Deus não vai me ouvir." Não é a sua voz, é o acusador. Mas há uma boa notícia poderosa. O mesmo versículo do Apocalipse diz: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." Você vence o acusador com 2 coisas. Primeiro, o sangue de Jesus. Declare antes de dormir: "Estou coberto pelo sangue de Jesus." Segundo, a palavra do seu testemunho. Diga em voz alta o que Deus já fez por você. O acusador não tem resposta para a gratidão declarada em voz alta. A terceira estratégia é a opressão do sono. Daniel, capítulo 10, versículo 13, revela que príncipes das trevas podem deter respostas espirituais. E essa opressão se manifesta de formas físicas. Pesadelos recorrentes. Sensação de peso no corpo ao acordar. Cansaço que não passa nem após horas de sono. Acordar sempre no mesmo horário sem motivo. Se você reconhece algum desses sinais, você não está louco. Você está sob pressão espiritual e ela tem solução. Agora, você pode estar se perguntando: como eu sei se o que sinto é espiritual ou apenas físico? Essa é uma pergunta honesta, e eu respeito isso.
Mas aqui está o teste bíblico. Se o problema some após oração e declaração, era espiritual. Se persiste, procure ajuda médica também. Deus usa médicos, mas não ignore o espiritual enquanto cuida do físico. São duas batalhas que muitas vezes andam juntas. Cuide das duas frentes. Além das estratégias do inimigo, há brechas que nós mesmos abrimos sem perceber. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Dormir com raiva abre uma brecha. Dormir com rancor abre uma brecha. Dormir com palavras de maldição ditas ou ouvidas abre uma brecha. Antes de dormir, perdoe. Não pelo outro, por você. Fechando essas portas, você retira o acesso do inimigo. Então, como você fecha todas essas brechas de uma vez? Com o escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz: Além de tudo isso, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos, não alguns, todos. O escudo da fé não é um sentimento, é uma declaração ativa. Declare esta noite: eu tomo o escudo da fé. Nenhum dardo do maligno chegará a mim enquanto eu dormir. Faça isso. Todo dia. Você agora conhece as 3 estratégias do inimigo: a semeadura noturna, a acusação noturna, a opressão do sono. E você sabe como fechar as brechas que ele usa. Agora é hora de agir. Não amanhã. Hoje. Esta noite. Agora o pastor vai fazer uma oração contigo. Uma oração de quebra de estratégias, de limpeza espiritual e de declaração, de proteção sobre o seu sono. Se você pode, coloca a mão sobre o coração, respira fundo e vamos juntos falar com Deus. Pai do céu e Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu venho quebrar toda a estratégia do inimigo sobre o sono desta pessoa. Toda semente de medo, de dúvida, de perturbação plantada durante a noite. Em nome do Senhor Jesus, eu arranco agora pela raiz. Saia dessa vida. Pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Toda voz de acusação que fala durante o sono, eu a silencio pelo poder do Senhor dos Exércitos. Nenhuma palavra de condenação tem mais autoridade aqui, pois está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, quebramos agora toda a opressão noturna, todo peso, todo pesadelo, toda insônia, todo cansaço espiritual. Saia desta vida. E declaramos que o sono desta noite seja restaurador, que os anjos de Deus guardarão cada entrada desta casa. Fechamos toda a brecha aberta, seja por ira,
por rancor, por palavras não perdoadas. O inimigo não tem mais acesso. O escudo da fé está levantado. O nome do Senhor Jesus está aplicado. E nós determinamos que dormirás em paz e acordará em vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você agora sabe que o inimigo faz enquanto dorme e como fechar cada brecha que ele usa. Mas existe uma pergunta que ainda não respondemos. Se há batalha, há também guarda. Mas quem são esses guardiões? Como eles operam? E como você pode ativar a proteção deles sobre a sua casa? No próximo episódio, eu vou te mostrar quem está de guarda no mundo espiritual enquanto você dorme. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Até o próximo vídeo.